Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olha, no relógio, estamos aqui novamente para mais uma edição do nosso programa, o Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje, excepcionalmente comigo, Marcos Furlan, e ele, professor Paulo Bacelar. Alô, professor Paulo Bacelar! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia mais uma vez a todos os ouvintes do nosso grande querido programa Alerta Geral desse sábado. Estamos aqui juntos hoje para falar sobre, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. E você que tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, pode ficar à vontade de participar com a gente. Envie a sua pergunta para a nossa produção. 859-9273-4353. Um bom dia, um bom sábado a todos. Professor Paulo Bacelar, começando aqui as perguntas, a Sandra em Paracuru faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber se o benefício do meu filho, que tem diagnóstico de autismo e foi negado uma vez pelo INSS, pelo problema, sendo que pelo problema dele, nem estudar ele pode. Eu quero saber se pode ser negado de novo. Eu coloquei na justiça, já fiz a perícia, só falta a social. Esse papel assinado pela diretora da escola já está no processo. Como é que fica a situação dela, Sandra, professor Paulo Bacelar? Olha, pelo problema de autismo, geralmente o benefício é concedido. Ele gera direito ao benefício do amparo social ao deficiente, né, ao BPC. Porém, podem existir outras coisas, outras funções em que não tenha concedido benefício por causa disso, em relação à renda familiar, né? Então, isso aí é levado em conta, a renda familiar. O problema, quando tem no INSS uma negativa e você vai para a justiça, é que na perícia social vai fazer a visita na sua casa, na sua residência. E aí o juiz vai ver a situação de miserabilidade desse benefício. Porque só pode ter direito ao BPC quem se enquadra pela lei em estado de miserabilidade, ou seja, que tem uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. E na justiça, esse estado de miserabilidade, que é analisado pela justiça, ele vai lá em loco, né? Então ele vai ver onde a pessoa mora, como é a casa da pessoa, quem é a família dela, quem é que pode sustentar aquela família, se tem ajuda de terceiros, de avós, de tios. Então tudo isso vai ser analisado na justiça, o que no INSS, na via administrativa, não é analisado. O INSS só analisa a questão do CAD único, a renda que está declarada no CAD único. Então, pode ser concedido esse benefício, mas vai depender dessa visita social. Obrigado pela participação, Maria. Abraço a você, a todos em Paracuru. Agora tem a pergunta da Fábia Santa, em Pentecoste, professor Paulo Bacelar. Meu marido entrou com o pedido do auxílio e está com 4 anos. O advogado só fala que está esperando a visita e até agora nada. 4 anos esperando. E ele infartando, ele usa um catéter. Essa situação, 4 anos é muito tempo, né, professor Paulo Bacelar? Não, com certeza. 4 anos para uma ação judicial é muito difícil. Então, tem que ver com o advogado o que é que está acontecendo, né, o que é que está faltando. E nesse período, as pessoas que estão nos ouvindo, no momento que você entra na justiça, que esse período da justiça está demorando, você já pode dar entrada em novo benefício, para não ficar esperando tanto tempo um processo judicial. Se você tiver atestados novos, um laudo melhor, dizendo qual é a incapacidade da pessoa,
Aí você pode dar entrada novamente nesse benefício. Se ele for concedido, vai ficar recebendo. E se esse processo judicial que está tramitando também for concedido, ele vai ter direito a recebimento desses atrasados. Manuel, em Brejo Santo, eu dei entrada em uma perícia médica saindo mesmo por alguns meses. Eu tenho que dar baixa imediata ao Auxílio Brasil, no Auxílio Brasil? Olha, tem que ir lá no Cadinho Único, fazer a atualização e informar o benefício. Mas o auxílio-doença, ele é um benefício provisório, né? Então você pode pedir a suspensão do Auxílio Brasil e depois solicitar novamente. Agora a pergunta que vem do Júnior, em Recife. Meu pai está acidentado fazem 2 anos e na época do acidente ele tinha 64 anos, agora tem 66 e está com uma perícia médica marcada para o dia 10 de agosto no INSS, mas não vai ter mais condições de trabalhar. Está com a perna sobre uma gaiola de ferro devido a um acidente de moto. Desde então está afastado da empresa. Então depois da perícia vamos dar entrada na aposentadoria dele. O mesmo tem 29 anos de contribuição e minha mãe completa 65 anos em agosto desse ano agora de 2022, mas nunca contribuiu. Quando meu pai se aposentar, ela também mais para frente vai poder se aposentar ou só um que pode ficar com a aposentadoria em casa? Não, a aposentadoria, se for para pessoa acima de 65 anos e for o salário mínimo, ela não vai impedir que a sua mãe tenha direito ao BPC ao idoso quando ela tiver 65 anos. Ela não vai se aposentar, ela vai ter um BPC, um benefício assistencial ao idoso aos 65 anos, mesmo com a renda da aposentadoria do seu pai, sendo que essa aposentadoria tem que ser de um salário mínimo para poder acumular uma aposentadoria com um BPC. Então, ela não vai ter problema de ter direito ao BPC se a aposentadoria dele for de um salário mínimo. Agora a pergunta da Linda Cia em Canindé. Eu tenho problema de hérnia de disco, problema na coluna, eu tenho várias provas que não posso trabalhar. Sou agricultora e tenho prova disso e vários anos tenho atestado indefinitivo, mas foi negado no INSS. E o que eu posso fazer? Eu tenho 40 anos de idade. Olha, isso tudo vai depender do grau da hérnia de disco e do laudo médico. Se o laudo médico já está dizendo que ela tem uma incapacidade indefinida, indeterminada, por prazo indeterminado, então você pode dar entrada na justiça para recorrer dessa decisão do INSS, né, de negar o benefício, e na justiça irá fazer uma outra perícia médica com esse mesmo laudo e é possível que seja concedido o benefício na justiça. Agora a pergunta da Tatiana em Fortaleza. Minha mãe teve o benefício dela suspenso. Eu tentei dar entrada, mas não foi concedido. Como devo fazer o BPC? O que fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, o BPC ele pode ser revisto. Então, se foi revisto pelo INSS, foi verificado que houve uma alteração na renda ou que o CAD único não está atualizado, ela precisa atualizar o CAD único para pedir a reativação desse benefício. Geralmente a gente pode ver se esse benefício teve um enquadramento legal, né, um encaminhamento legal com carta para fazer defesa, se a pessoa recebeu essa carta, se ela foi notificada dessa revisão, para a gente ver se há alguma ilegalidade. E nesse caso o advogado pode entrar com mandado de segurança para restabelecer o benefício. Se não houve nada de ilegalidade, ela foi notificada para apresentar defesa, ela não apresentou, a gente pode entrar com ação ordinária para restabelecer o benefício, com ação judicial também, ou então dar entrada no novo benefício quando tiver com o CAD único todo regularizado. Agora a pergunta que vem de Fortaleza também do Francisco de Assis. A minha esposa trabalha como autônoma há 9 anos. A patroa dela pagava o INSS, mas como ela recebe o Auxílio Brasil, a patroa falou que não podia pagar mais porque ela iria perder o auxílio e não paga mais. A verdade é essa, professor Paulo Bacelar. Ela tem 55 anos. Em quantos anos ela pode se aposentar? Olha, nesse caso, você pode pagar como segurada facultativa, em vez de autônoma, porque o direito é o mesmo. Só
você não pode atrasar. Pagando como facultativo, você tem que pagar em dia. E vai ter os mesmos efeitos do pagamento de autônoma. E não vai, e como facultativa, não vai atrapalhar o recebimento do Bolsa Brasil, porque o facultativo ele não tem renda própria. Então ele pode continuar recebendo o Bolsa Brasil e pagando o INSS como segurada facultativa. Nesse caso, ela vai se aposentar com 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Francisco, em Barbalha, gostaria de saber se um casal separados há mais de 20 anos, o esposo faleceu há 3 meses e a esposa tem direito à pensão. Eles estavam separados há mais de 20 anos. A observação, ele era aposentado por tempo de serviço. Como é que fica essa situação, professor Paulo Bacelar? Olha, a ex-esposa, mesmo que não seja separada judicialmente ou divorciada, mesmo estando separada de fato, ela tem que ter a comprovação da dependência econômica do ex-marido para ter direito à pensão por morte, para gerar direito à pensão por morte. Então, se ela já está separada, mas não tem a dependência econômica do seu marido, do seu ex-marido, mesmo sendo separada de fato, nesse caso, ela não tem direito à pensão por morte. Pergunta da Silvanira em Maracanaú. Meu marido está recebendo auxílio-doença. Ele está esperando uma cirurgia da visão. Ele tem a carteira assinada e o benefício dele é até março de 2024. Eu gostaria de saber se ele precisa pagar o INSS por fora para continuar segurado. Olha, não, para continuar segurado, ele não precisa pagar, porque o benefício ele já gera a manutenção da qualidade de segurado. Então, enquanto ele receber o benefício, ele se mantém como segurado da Previdência. O que ele pode pagar como segurado facultativo, não para manter qualidade de segurado, mas para contar como carência, como tempo de contribuição e carência, para no futuro ele poder se aposentar com esse tempo. Porque o auxílio-doença, na via administrativa, não conta para carência. Então, não conta para se aposentar quando ele precisar se aposentar e tiver apenas 15 anos de contribuição, que precisa de 15 anos de carência, que é o tempo mínimo necessário para a pessoa se aposentar. Então, se ele só vai ter 15 anos de contribuição, esse período de auxílio-doença não vai contar para a sua aposentadoria e aí ele precisaria contribuir como segurado facultativo. Francisca, em Juazeiro, queria saber quem tem o BPC Loas por deficiência pode usar cartão de crédito ou não? Olha, o BPC Loas é para quem está em estado de miserabilidade, por isso que precisa daquele benefício para se manter, para se sustentar. E geralmente essas pessoas não têm crédito, né? É necessário uma revisão administrativa de um benefício para analisar se a pessoa tem outras rendas que não somente aquela que ele recebe do BPC. Se ela tiver outras rendas, ela não teria direito ao BPC, porque não necessitaria desse benefício. Esse benefício é para as pessoas necessitadas, que estão em estado de miserabilidade. Então, se ela tem crédito e ela estiver pagando apenas com aquele BPC, não vai ter problema. Vai ter problema se ela tiver outro tipo de renda. Professor Paulo Bacelar, o José Alves em Caridade pergunta: tenho 67 anos, ainda não sou aposentado. Eu tenho 31 anos de INSS e mais 11 de previdência privada do município. Eu queria saber se eu vou poder me aposentar pelo INSS e pela Previdência Municipal. Olha, se você tiver implementado as condições nos dois regimes, você vai ter direito à aposentadoria nos dois regimes. No seu caso, eu sugeria você fazer um planejamento previdenciário. Por quê? Porque você tem 31 anos de contribuição e 67 de idade pelo INSS. Então, você já tem direito à aposentadoria pelo INSS. Mas você teria que fazer um planejamento previdenciário porque você só precisa de 15 anos na aposentadoria para o regime geral de previdência, para o INSS, só precisa de 15, você tem 31. Então você tem aí 16 anos que você poderia levar para o município. Mas vai valer a pena? Você vai perder benefício, vai perder o valor do benefício se você tirar esses 15 anos e levar para a prefeitura? Somente com planejamento previdenciário. Então vai ter que fazer um planejamento, um cálculo, para você verificar se vale a pena você tirar esses 16 anos do INSS e levar para a prefeitura,
para se aposentar na prefeitura também, se for necessário ter período do regime geral para aposentadoria no regime próprio da prefeitura onde você trabalha. Então, você tem que fazer um planejamento previdenciário, contratar um cálculo, um profissional que faça cálculo, para você poder se decidir se você se aposenta pelo regime geral logo agora, usando todo o período de 31 anos, ou se você tira um pedaço desse período de 31 anos e leva para a prefeitura, para poder se aposentar pela prefeitura também com um valor melhor. De Santa Quitéria chega a pergunta da Ana Mirley. Meu pai foi diagnosticado com neoplasia maligna. Já trabalhou de carteira assinada e é agricultor. Ele tem algum direito a algum benefício? Olha, se ele tem carteira assinada hoje, ele é segurado da Previdência hoje, ele deve entrar com pedido de auxílio-doença, de benefício por incapacidade temporária, e se for o caso, na perícia médica, constatar que ele está incapaz permanentemente para o trabalho, o benefício dele já vai ser transformado em uma aposentadoria permanente, benefício por incapacidade permanente. Caso não tenha direito a um benefício agora, pela doença, que eu acredito que possa ter, você pode fazer também um planejamento previdenciário e verificar esse período rural de agricultor com o período urbano e poder até se aposentar com 65 anos de idade. Salles, em Forquilha, tenho 64 anos de idade e 25 anos de contribuição. Eu vou completar os 65 anos no dia 13 de agosto agora. Eu já posso dar entrada na aposentadoria? Com certeza. Na hora que você completar 65 anos de idade, você já pode protocolar o seu benefício. Tatiana em Icó, dei entrada no BPC do meu filho, que é autista. O INSS está exigindo o documento com foto, CPF e todos os outros documentos. Professor Paulo Bacelar, é isso mesmo? Sim, com certeza. Você precisa dar entrada no benefício e apresentar documentação, documento com foto de todos os membros do grupo familiar, inclusive CPF. O que pode não ser exigido, e aí existe uma portaria nova do INSS, que diz que se as pessoas requerendo o benefício forem menores de 16 anos, ela não precisa apresentar um documento com foto, e sim apenas a certidão de nascimento. Fique à vontade e participe com a gente, enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Envie aqui para a nossa produção 859-9273-4353. A Daiane está em Caridade e pergunta para a gente: gostaria de saber se meu filho tem direito ao auxílio. Ele é imperativo, tem transtorno de atenção e eu dei entrada, mas foi negado. Olha, a negativa de um benefício vai depender muito do laudo médico. Então, não é a doença que vai dar direito a um benefício, nem por incapacidade e nem um BPC, mas sim um laudo médico que vai dizer se a pessoa tem uma incapacidade permanente, provisória, qual é o nível de incapacidade que a pessoa tem, se é permanente. Então, isso vai depender muito. Então, o benefício sendo negado, precisa ser analisado quais foram a documentação que foi juntada, como foi o laudo que foi juntado, para poder orientar e entrar na justiça desse benefício que foi negado pelo INSS. Maria Ivanilda, em Fortaleza, tenho 60 anos, nunca paguei nada. Eu queria saber se eu tenho chance de me aposentar. Não, aposentar não. A aposentadoria, ela necessita de 15 anos de contribuição no mínimo. Ela pode ter direito a um BPC quando chegar aos 65 anos de idade, dependendo da sua renda familiar. Manuel pergunta pra gente, ele é de Pentecoste, professor Paulo Bacelar. Minha mulher tem epilepsia, ela deu entrada no INSS, mas foi negado. Entrou na justiça e já está com 2 meses que fez perícia médica e ainda não recebeu o laudo médico. Isso é normal? Pergunta o Manuel. Não é normal, mas acontece. Nosso escritório, por exemplo, já teve benefício que ficou 1 ano sem o médico juntar o laudo médico. E a gente peticionando para que o juiz intimasse o médico a juntar o laudo médico. Então, não é normal, não é para acontecer isso, mas acontece. Francisco, em Acopiara, minha filha está grávida, ela não é agricultora e não trabalha de carteira assinada, ela só tem o Bolsa Família. Eu gostaria de saber se ela, pagando o INSS, ela vai ter direito ao auxílio maternidade quando a criança nascer. Depende, vai precisar de contribuir com 10 contribuições antes do parto. Se já tiver
contribuições anteriores, ela precisa contribuir com 5 contribuições para recuperar as contribuições anteriores, mas a soma precisa dar 10 contribuições antes do parto. Então, assim, só para o pessoal entender direitinho, professor Paulo Bacelar, se ficar grávida, tiver grávida de 1 mês, 2 e começar a pagar o INSS, aí não dá certo, né? Aí não Não dá dá certo. 10 contribuições. Não dá certo porque não daria tempo de completar as 10 contribuições. Porém, se ela tiver contribuições anteriores, pagando que ela pagou lá atrás, por exemplo, ela contribuir com 5 contribuições antes do parto, ela recupera essas contribuições antigas. Sim. e a soma tem que dar 10. Mas independente do tempo que ela ficou sem contribuir? Sim, se ela ficou 2 anos sem contribuir, ela tem 5 contribuições lá em 2009. E ela agora ficou grávida, ela contribuindo 5 contribuições, ela recupera essas outras 5 lá atrás, e aí fecha os 10, ela vai ter direito ao salário maternidade. Ok, esclarecido então. Francisco em Acopiara, muito obrigado pela participação. Pergunta do Vinícius em Jaguaruana. Eu gostaria de saber o seguinte, eu tenho 19 anos que recebo uma pensão por morte. Eu gostaria de saber se eu assinar minha carteira, eu perco esse benefício? Não, a pensão por morte é um benefício vitalício para quem tem mais de 45 anos de idade na data do óbito do segurado ou da segurada, né, do instituidor da pensão, se for cônjuge, ela tendo 45 anos, o benefício é vitalício, ou ele vai ficar por um tempo, dependendo da idade dela. Mas há 19 anos atrás não existia essa limitação pela idade, o tempo mínimo pela idade do cônjuge. Então, se ela se aposentou, se essa pensão é de 19 anos atrás, não tem limitação, esse benefício é vitalício e ela pode assinar carteira, pode casar de novo, que não vai perder o benefício. Suelen Juazeiro pergunta, professor Paulo Bacelar, gostaria de saber por que eu tenho um filho que tem retardo mental, não muito, ele tem 23 anos, aí eu gostaria de saber se eu tinha como conseguir um benefício para ele. Sim, agora precisa sempre de um laudo médico falando as limitações dele. Qual é o problema que ele tem com outras crianças, se ele tem problema de cognição na escola, ela precisa ter uma declaração da escola de como ele reage ao aprendizado e um laudo médico falando desse retardo, que ela aí terá direito se ele constatar que há um impedimento de longo prazo. Envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 996126159. Fique à vontade, tá bom? Participe com a gente. O Djalma, em Ubajara, pergunta: trabalhei em uma empresa há vários anos e estou afastado das minhas funções desde 2018. E o que eu queria saber é como a minha carteira ainda está assinada, se eu tenho direito, visto que ela já tem 25 anos, né, que está assinada. Eu queria saber se de 2018 até agora, se ela ainda está contando como assinada ou eu tenho direito na contribuição. Esses anos que ele está afastado, contam, professor Paulo Bacelar? Se ela está afastada e não está trabalhando, ela não vai contar esse tempo para a aposentadoria dela. Agora, se ela estiver aposentada por invalidez ou por um auxílio-doença que está desde 2018, aí esse tempo será contado. Maria, em Beberibe, meu pai quer saber se ele pode se aposentar. Tem 16 anos de agricultura e não contribui com nada. Tem todas as provas de trabalho. Ele tem 50 anos de idade. Eu gostaria de saber se ele pode se aposentar aos 60 anos de idade como agricultor. Sim, se ele tem prova de 15 anos de atividade rural, ele tem 16. Então, se ele tiver prova de pelo menos 15 anos, uma prova da atividade no início da atividade dele rural, uma prova no meio desses 15 anos, que é 7 anos e meio, 8 anos, e uma prova mais recente de que ele exerce atividade rural. Mesmo sem contribuir para sindicato, mesmo sem contribuir para o INSS, ele terá direito à aposentadoria quando completar os 60 anos de idade. Lucimeire, em Santa Quitéria, professor Paulo Bacelar. Doei um rim em 2010. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício. Eu tenho hoje 45 anos, sou agricultora e tenho papéis de sementes, mas não pago o sindicato. Eu recebi só o benefício, só um mês. Se ela tem a incapacidade para o trabalho e é agricultora e tem prova da atividade rural, ela terá direito a um benefício mesmo
que não pague o sindicato. Então, ela pode entrar na justiça e restabelecer esse auxílio-doença por mais tempo. A Vanusa em Icó pergunta pra gente: eu tenho 30 anos de idade e tenho 11 anos de carteira assinada. Eu gostaria de saber com quantos anos de contribuição eu posso me aposentar e qual idade? Olha, nesse caso, como ela tem apenas 30 anos de idade, 30 anos de idade, e 11 de contribuição, ela terá direito à aposentadoria com 62 anos de idade, porque ela não teria tempo de entrar em nenhuma regra de transição. Então, somente com a idade mínima de 62 anos de idade, e ela precisará de 15 anos de contribuição no mínimo. Helena, em Juazeiro, gostaria de saber: eu trabalhei 17 anos de carteira assinada e agora em 2022 abri um MEI individual. Eu estou pagando o INSS. Com quantos anos eu poderei me aposentar? Com 17 anos de contribuição, pagando o MEI, ela se aposenta com 62 anos de idade. Regis, em Fortaleza, tenho 14 anos pelo Exército e 21 anos como autônomo. Eu completei 35 anos de contribuição após a reforma. Esse ano eu completo 59 anos de idade. Quando eu vou me aposentar? Olha, nesse caso, como ele não tem 99 pontos em 2022... ele tem 96 pontos agora. Então, ele pode se aposentar na outra regra de transição, que é de 62 anos e meio, com 30 anos de contribuição. Porém, ele pode não atingir também essa regra de transição da idade com a soma do tempo. Pela idade dele e 35 anos de contribuição agora, vamos dizer que ele tivesse aí 32 anos em 2019. Então ele se aposentará com 38 anos de contribuição. 59 mais 3, né? 59 mais 3 dá 62 anos. Então, exatamente, com 62 anos de idade, ele teria direito à aposentadoria se ele continuar contribuindo para chegar a 38, 39 anos de contribuição. A Aurenice, em Fortaleza, com quantos anos a professora se aposenta? Com 25 anos de contribuição, 60 anos de idade, no caso o homem, e 25 anos de contribuição e 55 anos de idade, no caso a mulher. Tatiana, em Calcaia, minha mãe teve o benefício do BPC suspenso. O que podemos fazer? Ela precisa contratar um advogado para analisar o processo, saber por que foi suspenso, e o advogado entrará com ação para restabelecimento desse benefício. Emanuel, em Quixadá, tenho 12 anos de carteira assinada em um posto de combustível e 46 anos de idade. A pergunta é verdade que frentista se aposenta mais cedo? Depende. O frentista ele pode ter direito a 25 anos de contribuição, mas precisa ter 60 anos de idade. Gina, em Camusim, sou professora da rede municipal, tenho 58 anos de idade, mais 32 anos de contribuição. Como ocorrerá a minha aposentadoria? O meu esposo, sendo um professor municipal aposentado, há alguma interferência de eu estar contribuindo com a Previdência para uma futura aposentadoria? Não há nenhuma interferência à aposentadoria do marido em nenhuma espécie, né? O que vai dar direito a ela mesmo é se aposentar pelas regras do município onde ela trabalha, que é de Camusim. Se é um município com atividade, se é um município que já tenha feito a reforma da Previdência, é possível que ela já tenha direito à aposentadoria, porque ela já tem mais de 30 anos de contribuição como professora e 58 anos de idade. É possível, mas precisa ver a lei específica da cidade de Camusim. Cristiane, em Fortaleza, tenho 51 anos e 8 anos de contribuição. Vale a pena começar a pagar ou eu espero pelo tempo de idade de 65 anos? Não vale a pena você deixar de contribuir. A mulher, ela se aposenta com 62 anos de idade e 15 de contribuição. Você já tem 8 anos de contribuição, faltariam 7. E 7 anos de contribuição com a sua idade, 51, você completará os 15 anos com 58 anos de idade. Não vai poder se aposentar ainda, porque você precisa ter 62 anos de idade. Então, continue contribuindo, porque com 62 anos de idade e 15 de contribuição você se aposenta. E se não contribuir, você apenas vai ter direito a um BPC aos 65 anos de idade, e não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial idoso.
Agora, professor Paulo Bacelar, tem a pergunta da Maria. A Maria, ela não colocou aqui a cidade, né? Ô Maria, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu tenho 60 anos, nunca paguei nada. Eu queria saber se eu tenho chance de me aposentar. Professor Paulo Bacelar. Não. Se a mulher não contribuir ou o homem não contribuir, não se aposenta. Então só vai ter direito a um BPC, que é um amparo social idoso, quando completar os 65 anos de idade, e vai depender da renda familiar. Manuel, em Pentecoste, minha mulher tem epilepsia, deu entrada no INSS, foi negado. Entrou na justiça e já está com 2 meses que fez a perícia médica e ainda não recebeu o laudo médico. Isso é normal, professor Paulo Bacelar? Não, não é normal. A perícia médica sendo feita, o médico tem um prazo aí razoável, não existe um prazo legal, mas um prazo razoável para juntar o laudo naquele processo. Cabe ao advogado peticionar, solicitando ao juiz que intime o médico para juntar o laudo médico no processo. Maria Euda, em Umirim, faz a seguinte pergunta. Gostaria de esclarecer uma dúvida. Eu moro em Umirim, no Açude Frios. Eu tenho tempo de me aposentar e provas, tá tudo ok. Mas no sindicato me disseram que pode dar algum problema, porque meu marido é aposentado com aposentadoria especial e meu CPF é ligado ao dele pelo casamento. Então, por favor, o que devo fazer para no dia agir corretamente? Nada. A aposentadoria do marido, do membro do grupo familiar, ou do membro do grupo familiar de uma trabalhadora rural, em que ela trabalha por conta própria na atividade rural, onde ela tem documentos com provas de atividade rural, trabalhando sozinha, em nome dela própria e não em nome do marido, não impede nenhuma aposentadoria. Então, o fato dele ser aposentado, uma aposentadoria especial, ou uma aposentadoria por tempo de contribuição, ou uma aposentadoria por idade, não impede a concessão de uma aposentadoria de uma trabalhadora rural, se ela comprovar que trabalha sozinha, sem a ajuda dele, com documentos, com provas em nome dela. Vinícius, em Jaguaruana, professor Paulo Bacelar. Eu gostaria de saber o seguinte, eu tenho 19 anos, recebo uma pensão por morte e eu gostaria de saber se eu assinar minha carteira, eu perco esse benefício? Olha, há controvérsias nesse entendimento. Por quê? Porque o filho, ele tem direito à pensão por morte até os 21 anos de idade, o não emancipado. No caso, você já completou 18 anos e o trabalho não emancipa mais quem tem 18 anos de idade. Então não haveria problema nenhum para você ter direito à pensão por morte. Acontece que em algumas decisões judiciais, um trabalho, mesmo após os 18 anos, constataria uma emancipação. E aí poderia perder a pensão. Mas, em regra, você pode trabalhar que não vai ter problema nenhum. Sandra, em Icó, pergunta, meu filho tem o BPC e eu estou doente da coluna. O doutor me deu um atestado. Aí eu queria saber se eu tenho direito ao auxílio doença ou BPC. E na minha casa são 3 pessoas, eu e meu filho e uma filha. Olha, o fato de você ter um auxílio doença e ter 3 pessoas na família vai aumentar a renda familiar, a renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo. Porém, esse auxílio doença, ele é provisório, ele é por um tempo, e o INSS pode não fazer revisão no benefício dele, do seu filho, por conta que esse benefício ser um benefício temporário, mas poderia gerar uma revisão e cessar o benefício dele por causa do aumento da renda familiar nesse período. Pergunta da Fátima, em Juazeiro do Norte, professor Paulo Bacelar. Perdi a qualidade de segurada do INSS, pois tem mais de 6 meses que eu não pago a contribuição como facultativo. Para recuperar a qualidade de segurado, é necessário uma nova filiação do INSS, além do pagamento em dia da primeira contribuição, ou basta pagar a guia como facultativo? Em relação à averbação do tempo rural, para posteriormente juntar com o tempo urbano, só pode ser requerido no momento da solicitação da aposentadoria ou pode ser antes, professor Paulo Bacelar? Olha, a pessoa que contribui como segurado facultativo realmente deixa de ser segurado depois de 6 meses, da última contribuição. Então, por isso que ela não pode ficar mais de 6 meses sem contribuir.
Se ela ficou mais de 6 meses sem contribuir e deixou de ser segurada, ela volta a ser segurada com uma nova contribuição em dia. Então ela precisa fazer a guia de facultativo, mas que pague em dia. Ela pode contribuir em dia, que vai voltar a ser segurada da Previdência, e aquela contribuição começa a contar para a sua carência e para o seu tempo de contribuição. E ela não deve mais deixar de contribuir, passar mais de 6 meses sem contribuir, porque senão perde a qualidade de novo. Dentro desses 6 meses, antes da perda da qualidade de segurado, ela pode pagar aquele período todo em atraso. Então, se ela contribuiu janeiro de 2022, por exemplo, ainda ela mantém a qualidade segurada até o dia 15 de agosto. Então, ela poderia pagar fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, ainda em atraso, e contaria, porque ela não deixou de ser segurada da Previdência ainda. Sobre a questão do tempo rural, da averbação do tempo rural, o INSS não costuma averbar esse tempo no CNIS, mas você pode solicitar a averbação desse tempo antes de requerer o benefício pelo telefone 135, e você poderá pedir o acerto de vínculos e remunerações com o atendente do telefone 135. Ele vai abrir uma tarefa no INSS, um requerimento, no meu INSS. Você poderá juntar a documentação nesse documento, nesse requerimento que o atendente do telefone 135 abriu pelo meu INSS. Então você vai no meu INSS depois que abrir esse requerimento e junta a documentação para que o INSS possa averbar esse tempo rural no CNIS. Gildene, em Aracati, eu gostaria de saber se a minha mãe tem direito à aposentadoria pelo tempo de roça. Ela tem 55 anos, nasceu na roça com os pais, ficou lá até 1998. Aí nessa época ela assinou a carteira e eu gostaria de saber se ela tem direito à aposentadoria pelo tempo de roça dela e de INSS. E de INSS ela tem 7 anos e meio. Então vai a pergunta, gostaria de saber se ela tem direito aposentadoria só com o tempo da roça ou com 62 anos pela aposentadoria do INSS. Olha, se ela tem 55 anos de idade hoje, ela não pode se aposentar apenas com o tempo da roça. Por quê? Porque ela teria que estar contribuindo até a data dos 55 anos, até ela ter completado os 55 anos de idade, o que não aconteceu. Então, se ela não trabalhou na atividade rural até a idade de 55, ela deve comprovar essa atividade rural que ela trabalhou lá atrás, somar com os 7 anos que ela tem de carteira assinada e irá se aposentar na aposentadoria híbrida, que a gente chama de aposentadoria híbrida, que é a soma do tempo rural com o tempo urbano, porém ela precisa ter 62 anos de idade. Tem a pergunta da Francisca, em Acopiara. Meu esposo está recebendo auxílio doença do INSS desde outubro de 2021 e pedimos prorrogação, pois ele tem problema sério de coluna. A nova perícia foi marcada para janeiro de 2023. Somos agricultores e recebo Auxílio Brasil. Eu gostaria de saber se eu corro o risco de perder o meu Auxílio Brasil por causa dele estar recebendo esse benefício, considerando que meu cadastro são 3 pessoas, eu, meu esposo e meu filho de 22 anos. Não tem risco não corre risco de perder, porque o auxílio é dele, não é seu. Então você pode receber o Auxílio Brasil e ele recebeu o auxílio doença. Maria, em Barreira. Passei 28 anos junto com uma pessoa. Essa pessoa faleceu e eu consegui a pensão. O que eu quero saber é se eu tenho direito à herança. Ele tem 4 terrenos, 2 herança dos pais dele e os outros 2 foi que ele comprou, mas quando a gente se juntou ele já tinha. Outra coisa, filho adotivo que não foi reconhecido tem direito à herança, mesmo tendo sido criado desde bebê? Olha, sobre a herança, ela não tem direito porque o bem dele é advindo de herança dele, então ela não tem direito. E os outros 2 terrenos ele comprou também antes da união estável, também ela não tem direito. Ela só teria direito àquilo que eles construíram após o início da união estável. O filho adotivo, ele pode entrar com a ação de reconhecimento da adoção, do reconhecimento afetivo. Se ele conseguir o registro, aí ele teria direito à parte da herança do pai também.
Professor Paulo Bacelar, o Antônio Marques, professor Paulo Bacelar, em Ipu. Meu filho sofreu um acidente há 5 anos. Ele recebe o BPC. A minha esposa perdeu o antigo Bolsa Família. Com 2 meses que meu filho começou a receber o BPC, foi cancelado o Bolsa Família. Ela pode pedir o desbloqueio? Bom, ao receber o BPC, ele também teve uma alteração na sua renda familiar. Então, nesse caso, ela não tem direito ao Bolsa Família. José em Acopiara, sou portador de HIV e hanseníase, já contribuo para o INSS, tenho 40 anos e foi negada essa contribuição várias vezes, o meu benefício. Eu queria saber se eu posso entrar na justiça sem o advogado. O meu laudo médico é impossibilitado ao trabalho devido a lesões da hanseníase, eu não posso trabalhar no sol. Como fica, professor Paulo Bacelar? Pode sim, se você tem conhecimento técnico suficiente para peticionar, para pedir para o juiz, para falar sobre a sua doença, falar sobre a sua incapacidade, você pode entrar sem advogado no Juizado Especial Federal. Maria do Socorro, em Baturité, já contribuí 21 anos. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Depende. A aposentadoria da mulher é os 62 anos de idade com 15 de contribuição. Se ela já tem 62 anos de idade ou 61 anos e meio agora em 2022, ela já pode pedir aposentadoria. Jamile, em Aracoiaba, tem um filho que desde quando nasceu, ele botou uma bolsa de colostomia. Ele tem direito ao benefício e, se caso ele tiver direito, ele recebe o atrasado porque ele já tem 3 anos de idade. Não, se ela tiver requerido o benefício agora, for requerer o benefício agora, ela recebe a partir da data do requerimento. Messias de Castro, em Apuiarés, professor Paulo Bacelar. A minha mãe tem 66 anos, se aposentou como professora e trabalha como agente de saúde há uns 34 anos. Ela tentou a aposentadoria que foi negada. Segundo o INSS, ela não poderia acumular 2 aposentadorias pagas pelo mesmo órgão pagador, mas ela é aposentada pelo município e agente de saúde. São órgãos do Estado. Eu queria saber se minha mãe tem direito a essa segunda aposentadoria. O que devemos fazer? Sim, se ela tiver aposentadoria do município e estiver trabalhando pelo Estado com agente de saúde, ela tem direito à acumulação. Tem uma pessoa que não quis se identificar de Canindé. Eu vivi com uma pessoa desde 2021. Em dezembro de 2021 nos casamos. Ele casou comigo aos 71 anos. Temos um filho. Devido a ele ter 71 anos, a lei diz que essa pessoa tem que fazer casamento com separação de bens. Se ele vier a falecer, eu tenho direito a pelo menos a aposentadoria? Sim, a pensão por morte não tem nada a ver com o regime de casamento. O regime de casamento é para bens. Uma aposentadoria é um benefício previdenciário que gera direito à pensão por morte para o cônjuge. Então, nesse caso, ela terá direito à pensão por morte. Francisco, em Caridade, professor Paulo Bacelar. Trabalhei 9 anos de carteira assinada em uma empresa. Desde 2010 eu nunca tirei PIS. Eu gostaria de saber por quê. Vai na Caixa Econômica Federal e você pode verificar se existe PIS em seu nome para você sacar. Não quis se identificar. Ela manda aqui a seguinte pergunta. Meu marido tem 13 anos de contribuição junto ao INSS e 65 anos de idade. Só que ele prestou 3 anos de serviços junto ao governo do Ceará através de contrato. Só que durante esse tempo o Estado não recolheu as contribuições que deve fazer para não perder esse tempo de contribuição. O que ele deve fazer, professor Paulo Bacelar? Pois com esse tempo soma mais de 15 anos de contribuições. Então vale salientar que eles têm todos os contratos, né? E também saiu no Diário Oficial com o nome do esposo dela. Qual o procedimento, professor Paulo Bacelar? Olha, ele precisa entrar com ação na Justiça Estadual para reconhecimento do vínculo empregatício da prefeitura. Depois que tiver com esse reconhecimento, ele pode averbar no INSS e poder se aposentar com esse tempo. Darlene, em Barreiras. Minha tia é aposentada pelo LOAS há anos. Eu queria saber se ela pode mudar para aposentadoria por idade. Ela já tem 62 anos. Não.
ela só pode se aposentar por idade se ela tiver 15 anos de contribuição. Se ela contribuiu por 15 anos, mas parou de contribuir e teve um BPC deficiente e agora completou 62 anos de idade, ela pode transformar um BPC numa aposentadoria se ela já tiver tido esses 15 anos lá atrás. Se ela contribuiu por 15 anos, ela pode transformar o benefício do BPC deficiente para aposentadoria por idade. Tem uma pessoa que enviou uma mensagem aqui pra gente, uma pergunta, não quis se identificar. Gostaria de saber sobre meu benefício do auxílio-doença. Eu fiz a perícia médica, está com 7 meses. Demora tanto assim? A pergunta dessa pessoa, professor Paulo Bacelar. No INSS tem a dificuldade aí da perícia médica ser marcada mais para frente. Porém, o INSS editou agora uma portaria número 7, em que você pode abrir mão dessa perícia médica e juntando um documento de um atestado médico de no mínimo 30 dias na edição, da data da emissão desse atestado médico, e juntar no sistema do INSS e pedir para que seja analisado apenas o atestado médico. O atestado médico tem que ter o nome e a identificação do médico, a data do início do repouso e a data final do benefício, que não pode passar de 90 dias. E ele também tem que ter o CID da doença. Se esse documento for legível e tiver essas informações, ela pode fazer a perícia médica sem necessidade de ir presencialmente a uma agência do INSS. Manuel Teixeira, em Sobral. Eu trabalhei em uma empresa há quase 10 anos atrás, então eu fui demitido. Foi feito um acordo na justiça. Esse acordo não entra na contagem para aposentadoria? A CLT dessa época eu perdi. Hoje trabalho de carteira assinada, mas é outro registro. Depende. Se esse acordo foi feito com base apenas em testemunhas, esse tempo reconhecido não vai contar para aposentadoria. O que vai contar para aposentadoria é um acordo ou uma sentença judicial trabalhista com base em provas materiais. Edith, em Icó, professor Paulo Bacelar. Minha irmã ficou viúva, o esposo dela faleceu, faltava 5 dias para ele tirar a aposentadoria. Será que ela pode ficar com a aposentadoria dele? Se ele não tiver, na data do óbito, direito à aposentadoria, ela não pode ter direito à pensão por morte. Se esses 5 dias que faltava para ela tirar o valor da aposentadoria apenas foi o valor que ele já era aposentado, e ela não tinha sacado ainda o valor da aposentadoria, ela tem que primeiro pedir a pensão por morte para receber depois o valor do atrasado da aposentadoria dele. E ela diz aqui também que ele estava devendo 4 empréstimos no banco, que ela não sabia. Então, se ele já era aposentado e tinha empréstimo consignado, esses empréstimos são extintos, ela não vai ficar pagando. Ela não precisa se preocupar com isso, então, né? Exatamente. Ari, em Ocara, pergunta, professor Paulo Bacelar. Hoje sou professor efetivo de Ocara, contribuindo para a Previdência Municipal. Antes, eu trabalhei 20 anos na agricultura. Eu vou conseguir aposentadoria com salário integral de professor? Se ele tiver apenas a aposentadoria de professor e a entrada dele no serviço público foi antes de 2003 e ele já tiver 60 anos de idade, ele terá direito à aposentadoria integral. E agora a pergunta que vem do Iris Prudêncio, em Madalena. Ele faz a seguinte pergunta. Eu tenho uma irmã que trabalha na Prefeitura de Madalena como auxiliar de serviços gerais. Ela tem 58 anos de idade e 25 anos de contribuição. Eu queria saber quanto tempo falta para ela se aposentar. Ela se aposenta com 62 anos de idade, então faltariam 4 anos para ela se aposentar ainda. Eliane, em Tianguá. Tenho 58 anos e me aposentei por tempo de contribuição aos 54, mas eu continuo trabalhando. Eu queria saber se eu tenho direito a outra aposentadoria ou algo do tipo. O que eu posso fazer? Não, a aposentadoria após você já ser aposentado, o tempo de contribuição após você ser aposentada não conta para nada.
Final de mais uma edição do nosso programa especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo aí as suas dúvidas e lembrando que durante a semana, se você tiver alguma pergunta, alguma questão, você pode entrar em contato com a nossa produção, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 992734353. Agradeço a presença do professor Paulo Bacelar, especialista em Direito Previdenciário e coordenador do IBDP Ceará. Professor Paulo Bacelar, o meu muito obrigado. Obrigado a você, Marcos, e obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui, respondendo a todos os ouvintes, e até o próximo sábado. Sábado que vem, 7 da manhã, mais uma edição do nosso programa. A você um grande abraço, bom sábado, bom final de semana. Tchau, pessoal!